Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia especialmente importante, com muitas coisas acontecendo no mundo, que influenciarão a vida de muitos povos e poderão também influenciar a nossa vida aqui no Brasil. Finalmente, o presidente da República se pronunciou sobre esse episódio. Ele, como sempre, é o último a se pronunciar porque provavelmente é o último a saber de determinadas situações. E eu fiz alguns comentários sobre o comentário do presidente na condição de cidadão, né? Até para poder levantar ali uma questão crítica sobre esse tipo de comportamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou conversar sobre essas questões, como é que o que está acontecendo lá fora influencia aqui dentro, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você para conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é fundamental, todos vocês, quanto mais joinha, mais nosso vídeo vai chegando longe. E também mandar os seus comentários para cá, porque são sempre bem-vindos, e se inscrever, porque a sua inscrição é sempre muito importante, é sempre bem-vinda. Bem, gente, antes de entrarmos aqui em algumas situações específicas que estão relacionadas nesse conflito aqui, eu quero colocar aqui para vocês uma fala da semana passada, enquanto o presidente brasileiro estava na Rússia conversando com Vladimir Putin, e isso gerou aqui no Brasil uma série de especulações, né, de que o presidente brasileiro, ele que conversou reservadamente mesmo com o presidente russo, depois disse que o Brasil se solidarizava com a Rússia, né, e fez comentários, ele, presidente, que citou, né, que coincidência ou não, as tropas estavam sendo retiradas. Isso deu ensejo para os funcionários públicos altos, né, ou altos servidores públicos, que nós pagamos os seus vencimentos, também se pronunciasse nessa escala do puxa-saquismo. E cada vez mais que a gente observa quem está ao lado de Bolsonaro, a gente vê nas mãos de quem o Brasil está. Então, um ministro de Estado, que se relaciona com outros ministros de outros países, ele disse o seguinte sobre a ida do presidente brasileiro para conversar com o Vladimir Putin. O Brasil é um país historicamente conciliador. Não é? Já sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de problemas mundiais que nós conseguimos resolver. E foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin. E graças a Deus já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Se fala sim em evolução do mercado, evolução da vocação econômica que o Brasil tem de exportação de produtos alimentícios para a Rússia também. E brevemente também teremos turismo, porque o russo ele tem vontade de conhecer a praia, tem vontade de vir para o Nordeste, tem vontade de conhecer Pirinópolis. Isso aí. O russo tem vontade de conhecer Pirinópolis. Então o senhor Vladimir Putin deve sonhar toda noite. Puxa vida. Um dia ainda vou com a patroa lá para Pirinópolis, né? Então, essa é a figura. E agora a gente viu, acabei de ver a publicação do presidente da República sobre isso. Ele se posicionou de uma forma, como um estadista faria, de repudiar determinadas infrações, ou se reportar a conversa que ele teve com Vladimir Putin, enfim, de dar uma posição do Estado brasileiro, da nossa nação em relação a esse conflito. Bom, será que dá para a gente interpretar o que dessa fala aqui? Bom, ele publicou: estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Nada de falar de conflito, nada de reclamar, de falar do Putin, fazer crítica ao Putin. Nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta para auxiliar os cerca de 500 brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. Aí tem mais coisas que ele escreveu aqui embaixo, né? Ele coloca: a Embaixada do Brasil em Kiev está renovando o cadastramento dos brasileiros e orientando por SMS ou por meio de mensagens em seu site, em sua página, em seu grupo aplicativo do Telegram. Ou seja, e aí ele coloca aqui: solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem nesse país e em outras regiões do conflito, que se mantenham em contato diário com o governo brasileiro por meio da nossa embaixada. Praticamente, o que o presidente brasileiro quis dizer para todos os brasileiros que estão lá foi: fujam, sumam daí, porque o bicho pegou. É isso que está nas entrelinhas, né? E aí eu mandei aqui, como fiz um comentário: gostei, presidente, entendemos o recado. Brasileiros em Kiev, fujam, fujam para as montanhas, fujam para todos os lugares enquanto é tempo. Então, hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo, fiz um papo aqui com vocês, né?
onde eu explico algumas coisas que estão por trás desse conflito e como tem muita hipocrisia, né? Hipocrisia de parte a parte, de todos os atores no meio dessa história. Um monte de líderes, né, de países fazendo reparos assim, à conduta de outro país, à conduta de invasão, de provocar um conflito, de fazer bombardeios. E aí você olha a história desses países todos, você fala assim, olha, tem alguma coisa fora de ordem, né? Porque esses países, antes de mais nada, deveriam pedir desculpas à humanidade por muitas atrocidades. No entanto, tudo isso está escondido e hoje a gente vê os grandes veículos de comunicação da mídia OTAN que chega ao Brasil fazendo uma análise bastante influenciadora de que lado nós devemos ficar no meio desse embate. E, gente, aqui em espaços como o nosso, emitir uma opinião dando razão a alguém é um negócio muito complicado, porque julgar é fácil, o difícil é ser justo. E isso vale, inclusive, para o nosso plano pessoal, né? Quem advoga, às vezes, está ali diante de um conflito que fica difícil você saber se tem razão um lado ou tem razão o outro lado. E quantas vezes nós não conhecemos pessoas que se separaram e que no mesmo grupo social você tem um grupo de pessoas que acha que A teve razão e no mesmo grupo social que B teve razão. Agora vocês imaginem em situações extremamente complexas como as questões de geopolítica. Muitas pessoas podem dizer assim, a Ucrânia não estava ameaçando a Rússia. Bem, então o Putin é louco, ele resolveu tomar atitude porque ele é doido, ele é pirado e não tinha nenhum tipo de ameaça, estava tudo tranquilo, tudo que está acontecendo ao longo dos anos em relação à Rússia, à sua soberania, são coisas indiferentes. Então, é complicado a gente ver isso e analisar isso, né? E qual é o papel de Biden nos dias de hoje? Muitas vezes os Estados Unidos criou conflitos para fortalecer eleitoralmente alguns presidentes norte-americanos. Isso aconteceu várias vezes. Nesse momento, o que parece é que Biden está meio a reboque. Ele está sendo chamado para fazer discursos duros, mas o discurso duro de Biden não é contra o presidente do Paraguai, o presidente do Chile, o presidente do Brasil, o presidente da Venezuela, é o presidente da Rússia, com 6.000 ogivas nucleares, na Europa, do lado de todos os parceiros norte-americanos. Então, não dá para fazer bravata. Ou tenta diplomacia, ou entra no conflito de uma vez por todas, mas o presidente russo já mostrou que não está de brincadeira. Ele disse que se quem tentar mexer com essa história sofrerá consequências. Então, não é uma pessoa que a gente possa dizer que ele é um blefador, que ele é um fanfarrão, como alguns presidentes que a gente conhece mundo afora e muito perto de nós, né? Então, essa é a situação. O presidente brasileiro, ele fica numa situação difícil, né, de falar algum tipo de condenação de invasão em algum país, porque veja essa entrevista aqui, o que ele dizia sobre a Venezuela. Encerrando, perguntar o que o senhor pretende fazer para apressar a solução da crise na Venezuela, o que é possível fazer? Olha, quem está na vanguarda é os Estados Unidos. O Trump falou para mim lá, publicamente, já falou antes, que todas as possibilidades estão na mesa. O que são todas as possibilidades? São todas as possibilidades. Ponto final. Tá? Agora, o que o Brasil pode fazer? Né? Vamos supor que haja uma invasão militar lá. A decisão vai ser minha? Gente, então, eu já era pro Bolsonaro ter sofrido impeachment quando essa fala dele, porque foi uma fala onde ele cometeu crime de responsabilidade, porque ele violou a Constituição Federal, os princípios básicos da nossa Constituição Federal. Então, quer dizer, esse pessoal que segue Bolsonaro, eles não têm pudor de falar em invasão em países vizinhos, por conta de não concordarem, ou por causa de não concordarem com o governo, com a condição que os países estão vivenciando. Então, a sinuca ficou mais ou menos por aí. Gente, agora nós vamos falar mais desses assuntos. Hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo um pouco mais longo, e sábado eu vou retomar esses assuntos com vocês, 10 horas da manhã, porque os assuntos estão se dando, né? Então, vamos dar uma pequena pausa agora para a gente pegar essa situação toda e encaixar com as coisas que estão acontecendo no Brasil, que são muito importantes. Bom, em primeiro lugar, só a título de curiosidade, tem um senhor aqui, um pastor, que foi preso hoje. Foi preso porque, usando a tal liberdade irrefreada, né, que os bolsonaristas defendem, ele achou que poderia dizer qualquer coisa que não cometeria crimes, né? Vamos pegar aqui um trecho aqui da figura, vamos lá. O delegado vinha aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação.
Bom, a delegada foi lá pedir a retratação dele, né? Mas levou ele preso também, né? Ele estava com a camiseta lá escrito assim, eu não sou vacinado. Gente, perceba o tipo de fala da criatura aqui. Tomara que o YouTube não crie problemas hoje, só por ter mostrado esse trechinho aqui. Vamos lá. Sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não consigam forças para levantar a sua cerviz, Deus. Glorifica o teu nome, Deus. Malditos sejam os judeus, malditos sejam que cuspiram e... Bom, então, aí, desafiou pela coleção de crimes que o santo homem cometeu, ele pode pegar até 26 anos de cadeia. Ele vai, enfim, ele vai depois poder mandar as correspondências para o presidente da República, dizendo, não, presidente, eu acreditei no senhor, tá? E, enfim, vai ter muito tempo para ficar orando lá, né? Agora, coisas absurdas, né? Procurador-Geral da República está aqui nessa manchete aqui do texto da Bela Megali. Alas seleciona grupo de procuradores para analisar durante o carnaval bloqueios de bem de Moro. Gente, olha só, eu não defendo o ex-ministro em absolutamente nada. No entanto, quando a gente vê o Procurador-Geral da República que não se movimenta para absolutamente nada, criar um grupo durante o carnaval para colocar pente fino, lupa sobre o que o ex-ministro Moro fez, deixou de fazer, é realmente uma situação de um cinismo, uma situação desavergonhada, que o senhor Aras vai ter que prestar muitas contas ao nosso país pelo mal que ele está fazendo e pelas figuras que ele está acobertando para cima e para baixo. Bom, outros assuntos importantes aqui. Petrobras prevê até 392 bilhões em dividendos nos próximos anos. O lucro da Petrobras esse ano está isso aqui, ó. O ano passado. Fechou? Acho que está dando para vocês pegarem, né? Petrobras tem lucro recorde de 106 bi. 40% desse lucro é repartido, né, para grupos estrangeiros. E muitos aposentados, professores e gente do primeiro mundo que está aqui na Petrobras. Essa manchete que eu estou colocando aqui para vocês no vídeo, ela é do ano passado. Deixa eu resgatar aqui. Ela é de 25 de novembro de 2021. Gente, sabe o que é o mais absurdo? É que a Petrobras, ela estabeleceu que os acionistas, eles têm necessariamente que ter lucro. Todos os anos tem que ter dividendos e fixou um valor mínimo. A matéria diz, o novo plano de investimentos da Petrobras prevê a distribuição de 60 a 70 bilhões de dólares pela cotação atual em dividendos pelos próximos 5 anos. Uma média de 65 bilhões a 78 bilhões de reais por ano. Então, quer dizer, não tem como você perder. É quase colocar dinheiro, é quase ser um agiota, né? Que estabelece quanto ele quer de ganhar de juros e vamos embora. E enquanto as coisas estão acontecendo no mundo, aqui dentro os lacaios, né? Não tem como a gente falar de outra forma, gente. Olha, a gente tem que mudar o Brasil, tem que entrar um outro líder, um outro presidente que passe essas situações todas a limpo. A gente vai debater muito isso aqui no nosso espaço, né? Mas quando a gente vê esse tipo de coisa que eu comentei com vocês, acho que está dando para ver aqui. O Paulo Guedes aqui querendo liberar fundos de garantia das pessoas, saque de até R$1.000 deve ser liberado, diz Guedes, para as pessoas pagarem dívidas com o banco. Vai tirar dinheiro do cara que está ferrado para jogar para dentro do sistema financeiro. Esse é o tipo de gente que nós temos aqui no nosso país e que vão gastando dinheiro público à torta e direito, né? Eu estou finalizando uma representação que eu estou fazendo aqui contra o presidente da República, contra o procurador, em relação ao despacho que o procurador da República deu, numa representação que eu fiz contra o presidente, né, porque ele entendeu que o presidente não está fazendo nada demais, fazer esse tipo de ato aí. Eu quero que ele me responda se é um funcionário da repartição pública dele, se pegar também um veículo para passear com a família, gastar combustível, não frequentar o local de trabalho, se isso tudo o Ministério Público acha que está normal também, se o Brasil é a terra do liberou geral, não é? Então estou aguardando aí mais alguns momentos para poder finalizar essa história toda aí, mas enfim, o nosso papo de agora foi só para informar isso para vocês, que o presidente brasileiro finalmente se pronunciou. Finalmente o seu discurso de estadista está tocando fundo aos brasileiros que estão em Kiev. E eles estão entendendo o recado. Cadastrem-se ou fujam daí que o bicho vai pegar. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Desculpem a brincadeira, mas não tem como a gente tratar esse tipo de gente de outra forma, né? Tem que ter um pouquinho de
de humor também. Gente, obrigado mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Tchau!